Na aula de hoje, falaremos sobre a construção de um questionário via internet. Acesse a sua conta de Gmail e pressione na opção Docs na parte superior da tela. Ao pressionar essa opção, você será encaminhado para o Google Docs, espaço virtual onde você poderá armazenar diversos tipos de arquivo. Dentro do Google Docs, existe uma opção chamada Formulários. Para acessá-la, basta clicar em Criar novo formulário. Após clicar nessa opção Formulário, abrirá uma tela com um exemplo de questionário pela internet. A partir desse exemplo, você pode construir o seu questionário. Vamos começar. A primeira opção do questionário descreve o título do questionário. Então, nesta área, digite o título do seu questionário. Logo abaixo do título do questionário, você tem um espaço para digitar um texto. Este espaço normalmente é utilizado para introduzir o participante no assunto do questionário, relatar quais são os aspectos que serão avaliados no questionário, assim como esclarecendo dúvidas como a publicação dos dados e aspectos éticos como o resguardo da identidade do participante. Então, nesta parte introdutória, digite um texto sobre o assunto do questionário. Logo abaixo da parte introdutória, temos um item. Um item normalmente é composto por título da pergunta, um texto de ajuda, caso necessário, e o tipo de pergunta. O título da pergunta se refere à pergunta em si do questionário. Caso essa pergunta seja de difícil acesso ao participante, você poderá utilizar o campo Texto de ajuda. Já na opção Tipo de pergunta, você tem uma série de opções. Você pode inserir um item que apenas dê a opção para digitalização de um texto curto. Você tem a opção de texto do parágrafo, onde o participante poderá digitar respostas um pouco mais longas. Você tem a opção múltipla escolha, onde o participante poderá, dentre uma série de opções, escolher uma resposta. Você tem a opção de pergunta caixa de seleção, onde o participante, dentre de uma série de opções, poderá responder tanto uma resposta quanto mais de uma resposta. Você tem a opção escolha de uma lista, onde o participante, assim como o tipo de pergunta múltipla escolha, ele poderá, dentre uma lista de opções, escolher uma resposta. Contudo, nesta opção, você terá uma lista como esta. Apertando uma seta, aparecerá uma lista de opções. O próximo é escala. Esta opção lhe fornece acesso a escolher a escala que será composta o item. Então você pode escolher tanto a escala mínima, que pode ir de 0 a 1, quanto a escala máxima, que pode ir de 5 a 10. Escolhendo a escala, você também pode escolher a opção de inserir uma legenda para cada ponta da escala. Então você pode inserir uma legenda para o número 1 e uma legenda para o número 5. Neste caso, poderíamos colocar nunca e sempre, por exemplo. A última opção do tipo de pergunta é a grade. A opção grade lhe dá acesso a uma série de opções. Esta pergunta, em específico, é utilizada normalmente quando você quer perguntar ao participante
uma série de aspectos sobre um determinado tema. Então você escolhe um tema, que seria a pergunta, o título da pergunta, e dentro desse título da pergunta você desmembra a pergunta em uma série de outros aspectos. E esses aspectos seriam avaliados por meio de uma escala Likert. Essa escala Likert pode ir de 1 a 5, demarcados por esses números. Digitando o título da pergunta, você pode digitalizar também o aspecto ao qual você quer mensurar nessa pergunta. Então escreva, por exemplo, se você quisesse avaliar a satisfação do consumidor com relação à telefonia móvel no Brasil, você poderia fazer essa pergunta: qual a sua satisfação com relação às operadoras de telefonia móvel no Brasil? Eu poderia escrever como itens com relação a preço, cobertura, bônus, com relação a promoções e com relação a quedas na ligação, e avaliaria dentro de uma escala Likert de 1 a 5 qual o nível de satisfação com relação a cada aspecto. Você pode perceber também nas opções de pergunta que em todos os itens que selecionamos aparece uma opção: tornar essa pergunta obrigatória. Marcando essa opção e apertando concluir, você verá que apareceu um asterisco vermelho no canto direito de cada pergunta. Este asterisco significa que o item é obrigatório. Caso eu queira excluir algum item, basta inserir o mouse em cima do item e aparecerá 3 opções do lado direito do item. Essas 3 opções significam editar, copiar ou duplicar e excluir. Caso eu queira excluir, então basta clicar no lixo e apertar OK. Caso eu queira inserir um novo item, basta eu clicar no botão adicionar item e selecionar diretamente o tipo de item, ou manter o cursor em cima do item e apertar duplicar. Ao apertar duplicar, eu posso escolher novamente o tipo de pergunta a ser inserida. Vamos excluir essa pergunta. Você pode perceber também na opção adicionar item que existem outras opções. Por exemplo, cabeçalho da seção. Eu posso inserir um título para cada seção do questionário. Por exemplo, seção de dados sociodemográficos. Nesta opção também adicionar itens, eu tenho a opção quebra de página. Caso eu queira dividir o meu questionário em partes diferentes e separadas, basta inserir uma quebra de página. Você pode também inserir um título dessa quebra de página e uma descrição. Neste caso, aperte só concluir. Você percebe que o questionário agora está dividido visualmente através dessa quebra de página. Caso eu queira modificar o local dessa quebra de página, basta manter o cursor em cima da quebra de página, pressionar o botão e segurar e arrastar para o local desejado. Após direcionado o local, solte o botão e a quebra terá sido movimentada para lá. Você pode utilizar esse mesmo procedimento para os itens e para os outros campos do questionário. Caso eu queira inserir